Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Espero que vá bem com os teus projetos, com os teus negócios, com as tuas finanças e que conquiste o que deseja o teu coração. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto tem feito sobre as nossas vidas. Que o cuidado do Senhor nosso Deus esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus projetos sempre. Passando também para deixar o nosso devocional diário, o nosso devocional hoje, se posicionando para receber o Espírito de Deus. Ezequiel capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Vivemos um tempo de grandes necessidades ministeriais, onde homens e mulheres precisam se posicionar diante do Senhor Deus. Se posicionar para receber e ouvir a voz de Deus para o exercício de uma tão nobre obra que o Senhor a nós confiou. Em tempos onde as pessoas têm fugido do seu compromisso, da responsabilidade ministerial, o Senhor Deus, através do profeta Ezequiel, nos dá a orientação, nos dá a diretriz para que estejamos prontos, posicionados para receber o Espírito Santo e ouvir a sua voz. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não para diante dos desafios e também não para egoisticamente para pensar somente nos seus projetos pessoais, mas principalmente para pensar nos projetos espirituais ou nos projetos de Deus. Deus é bom o tempo todo e Ele nos fez parte do seu corpo, e como parte do seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo, nós temos responsabilidades diante da sociedade. E esta responsabilidade é cumprir a grande comissão. Comissão esta de pregar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor Jesus, fazer com que o Evangelho do Senhor prevaleça em meio a uma sociedade pervertida, corrompida e que quer cada vez mais estar distante de Deus, vivendo seus próprios deleites. Papel preponderante, chamado de Deus para as nossas vidas, exercício deste chamado. É isto que Deus está dizendo a Ezequiel. Você precisa se posicionar, põe-te em pé. Espiritualmente, Ezequiel estava distante. Espiritualmente, Ezequiel precisava tomar uma decisão mais severa, uma decisão mais consistente e assim poder fazer aquilo que Deus a ele confiara ou aquilo que Deus tinha através da vida dele para ser realizado. Então, o chamado de Deus para Ezequiel também é o chamado para os nossos dias, o chamado para mim e para você. Às vezes ficamos inertes diante do nosso dia a dia, ficamos inertes diante dos desafios e às vezes não nos posicionamos, quando na verdade a obra do Senhor tem urgência, a obra do Senhor tem pressa. Não dá para ficarmos somente preocupados com o nosso cotidiano, com as nossas coisas pessoais, sem antes pensar nas coisas de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, disse Paulo à igreja de Colossos, se não me foge a memória. E aí no verso de número 2, posterior, a Deus falar com Ezequiel para se posicionar, no verso 2 a Bíblia diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Deus estava falando com Ezequiel e o Espírito de Deus entrou em Ezequiel, fortalecendo, trazendo a ele a motivação
para que ele pudesse, através da palavra que ouvira de Deus, transmitir aos filhos de Israel. Você foi chamado para um ministério específico. Fomos chamados para um ministério específico. Não fiquemos ou não vivamos a inércia que a vida propõe, mas vivamos a essência do Espírito. O Espírito está em nós. O Espírito está em você. Sempre digo que há um privilégio muito grande sobre nós, pois aqui no tempo de Ezequiel, o Espírito entrou nele, falou com ele e voltou para Deus. E o profeta foi fazer aquilo que a ele foi incumbido. Ou seja, no tempo do Antigo Testamento, até a morte e ressurreição, aliás, até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo agia de uma forma na vida do homem, na vida do profeta, e voltava para Deus. No entanto, após o Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre toda a carne que o busca, toda a carne que o aceita, toda a carne que se propõe a ser templo e moradia do Espírito Santo. Então, somos mais privilegiados do que o profeta Ezequiel, porque o Espírito de Deus habita em nós. Estejamos prontos para ouvir a sua voz e cumprir o nosso chamado ministerial, a nossa vocação para trazer outras almas para Jesus. Desenvolva com excelência aquilo que Deus a ti confiou. Grande abraço, Deus abençoe em Cristo Jesus.